Olha só, hoje a gente vai estudar sobre o princípio fundamental da contagem. A gente já viu na aula 1, análise combinatória, a introdução com fatorial, na aula 1 e 2, e exercício de fatorial na aula 3. Hoje a gente vai ver a introdução sobre o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, esse princípio, ele determina o número total de possibilidades de um evento composto por etapas sucessivas, independentes, multiplicando o número de opções de cada etapa. O que isso quer dizer? Por exemplo, para a gente utilizar ou usar, né, digamos assim, roupas, blusas e calças, por exemplo, eu vou usar blusa e calça. Veja, a quantidade de blusas e calças, tá? Tá assim, blusas e calças. Esse I aqui, a gente vai fazer o que? Uma multiplicação. Então, sempre quando a gente vai escolher algo, quando a gente tem duas opções ou uma escolha, né? No caso aqui, blusas e calças. Vamos supor, eu tenho quatro blusas, uma amarela, uma vermelha, uma azul e uma rosa. Ou três bermudas. Uma preta, uma azul e uma marrom. De quantas maneiras eu posso me vestir? Usando blusas e bermudas. Então, se eu vou fazer uma escolha, esse aqui é um princípio multiplicativo. Por quê? Porque aí eu vou escolher, tá? Eu vou escolher entre um evento A e um evento B de N maneiras de combinações. Nesse caso, a gente tem combinações de blusas e bermudas. E a gente vai ver outro exemplo aqui, olha só. Nesse exemplo 1 aqui, ele diz o seguinte: quantos carros C1, C2, C3 e C4 disputam uma corrida? Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então veja bem, ó, são 4 carros. 4 carros disputando uma corrida. Quantas são, olha só, quantas possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que olhar as possibilidades, né? Nesse caso, são 4 carros. Então, eu vou fazer 4 tá assim, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 tracinhos. Por quê? Porque são 4 carros. Aí ele diz o seguinte: eles vão disputar os 3 primeiros lugares. Ou seja, eu tenho aqui o primeiro lugar, o segundo e o terceiro, né? O último não importa, né? Aqui, no caso. Vou botar o quarto lugar, mas só a gente vai observar só os 3 primeiros lugares. Então, se são 4 carros, quantas possibilidades dos 4 ganhar o primeiro lugar? Quantas possibilidades? Nesse caso, serão 4 possibilidades. Os quatro carros podem ganhar o primeiro lugar. E para o segundo lugar, quantas possibilidades a gente vai ter? Aí a gente vai ver o seguinte: para o segundo lugar, a gente terá 3 possibilidades. Por quê? Porque uma já está no primeiro. Sobrou quantas? 3. E para o terceiro lugar, quantas possibilidades a gente terá? Aí observe, a gente já ocupou 2 posições. Então, para o terceiro lugar, existe apenas 2 possibilidades. E para o quarto, apenas uma possibilidade, visto que são 4 carros. Então, nesse caso aqui, ó, só é fazer a multiplicação. Quantas possibilidades terão?
4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, então, 24 possibilidades. Vamos ver outros exemplos. Aqui, ó. No hospital existem 3 portas de entrada, certo? Observe aqui, ó. São 3 portas de entrada que dão para um saguão onde há 4 elevadores. Então, observe o seguinte, ó. Se são 3 portas, vamos imaginar aqui 3 portas, tá? 1, 2, 3. Eu tenho 3 portas que dão para um saguão que há 4 elevadores. Onde há 4 elevadores. Então, eu vou fazer aqui 4 elevadores. 1, 2, 3, 4. São 4 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 5º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Então, de quantas maneiras diferentes esse visitante pode sair da porta para o 5º andar utilizando um dos elevadores? Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui, eu vou chamar esse aqui de primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, são 3 visitantes, tá? O primeiro visitante, ele pode usar esse elevador aqui, este ou este aqui. O segundo visitante também pode usar este ou este aqui. E o terceiro visitante, a mesma coisa, ó. Pode usar este e este aqui. Então, de quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Veja, os 3 poderão utilizar dos 4 elevadores. Ou seja, você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 4, que dá igual a 12 possibilidades. Aí o terceiro, ó. Os números de telefones de São Paulo têm 7 algarismos. Se são 7 algarismos, a gente vai fazer quantos tracinhos? 7. Então, vamos fazer 7 algarismos aqui, ó. 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 algarismos. Determine o número máximo de telefones. Olha só. Ele quer saber o número máximo de telefones que podem ser instalados, sabendo-se que os números, ó, não podem começar com 0. Ou seja, se a gente observar, quais são os números, pessoal? Os números são quem? Quem são os números? São 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? São 10. Nesse caso aqui, o 10 eu já não vou nem colocar, porque o 10 já é 1 com o 0, né? Então, nesse caso aqui, só até o número 9, tá? Então, olha só. Aí ele diz o seguinte. São 7 algarismos, só que não pode começar com 0. Por quê? Porque se eu coloco 0, por exemplo, e o número 1, observe, 0 com 1 eu tenho apenas o número 1. Então, o 0 antes do número, ele não faz diferença nenhuma. Por isso que o 0 tem que vir o quê? Logo após o número. Por exemplo, aqui, ó, se o 0 vem depois do número, aí eu tenho o numeral 10. É diferente, entendeu? Por isso que ele diz aqui, ó, pode começar com qualquer número menos o número 0. Então, nesse caso, quantas possibilidades a gente pode utilizar aqui? Eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu posso usar os 10 algarismos, só que, com exceção de quem aqui? Do 0.
Se eu não posso usar o zero, ficou quantos algarismos? 9 algarismos. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma restrição. Não pode começar com zero. Só pode começar, no caso aqui, 9 possibilidades. Ou seja, pode começar com qualquer número, só não com o número zero. Ou seja, podemos começar a usar algarismos de 1 até o número 9. Tá? Aí, nessa segunda opção aqui, ó, que já foi 9, nessa segunda opção, quantos algarismos eu posso usar na segunda opção? Eu posso usar o zero? Aí, nesse caso, eu já posso usar o zero. Por quê? Porque o zero depois do 9 já é outro número, já forma a unidade das dezenas. Então, nesse caso, quantas possibilidades eu tenho para o segundo tracinho? 10 possibilidades. Quantos? Eu posso usar o zero também no terceiro quadradinho? Também posso. Então, se eu posso usar todos os algarismos, eu também tenho 10 possibilidades. E aí, observe que a gente pode usar os 10 números em todos os outros traços. Por quê? Porque ele está dizendo que é o máximo de telefones. A única exceção é que o zero não pode ser no início, mas ele pode contar com todos os outros algarismos. Prontinho. Aí, nesse caso aqui, ó, você vai fazer o quê? A multiplicação, tá? Você vai multiplicar agora, ó. Quanto vai dar? Então, aqui, ó, como eu vou multiplicar por 10, você vai repetir aqui o 9 e quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros, ou seja, a gente tem o quê? 9 milhões de possibilidades. E aí, gostou da aula? Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, tá bom? E até a próxima aula.